E queria iniciar mostrando um caso clínico aqui, pessoal, das coisas que acontecem, né, quando a gente tem a perda, né, da dimensão vertical de oclusão, né? A perda da dimensão vertical de oclusão, ela cria, né, um verdadeiro colapso na face. Então tem várias coisas que acontecem, né, com toda a musculatura, com todos os ligamentos, com a posição da mandíbula no sentido espacial, tudo quando a gente tem a nossa conhecida perda da dimensão vertical de oclusão. Então, dentro dessas várias, né, modificações que acontecem, pessoal, e aqui eu queria mostrar para vocês uma representação dos músculos, e nós estamos aqui falando de uma camada de músculos mais superficiais, que são aqueles que estão muito relacionados com as expressões da face, né? Nós temos músculos mais profundos, que nem aqui, ó, nós temos aqui o temporal, aqui vai ter o masseter que não está aqui, né? E esses músculos são mais responsáveis pela mastigação. Mas o que eu quero falar é de um dos músculos da mímica, né? Um dos músculos que tem um comprometimento com as expressões faciais. Então, aqui nós temos o mentual. É como se fosse um triângulo, né? Com a base para cima, aqui, ó. E aqui, ó. E esse músculo mentual, ele tem, né, algumas características, né? Desculpa, essa é da outra aula. O músculo mentual aqui, ó, certo? E o músculo mentual aqui, tá? Esse músculo mentual ele é muito interessante, né? Porque vocês vejam, eles estão inseridos aqui bem na região anterior, né? Então ele consegue fazer a protrusão aqui do lábio, e só que ele tem uma posição, né, dentro de uma dimensão vertical de oclusão muito limitada, né? Ele não consegue ter, pelo fato da mandíbula estar numa posição mais parecida com os lábios, né? Ele fica numa posição, né, que ele consegue abaixar, protruir o lábio inferior, né? Queria agradecer o pessoal da Maefa, né, que faz esses manequins espetaculares, manequim de estudo da face, né, minha querida Márcia, aí com um trabalho espetacular. Isso aqui é manual, é silicone, isso aqui tem vida, pessoal. Olha só o músculo, ó. Isso aqui não é resina, não. Né? Isso aqui é para a gente aprender a ensinar uma cabeça articulada. Espetacular o trabalho dela, viu? Muito feliz aí de ter essa obra de arte aqui. Então esse músculo mentual, eu comecei aqui pelo outro músculo porque eu estou pensando em cada dia falar de um músculo, mas acabei confundindo. Esse aqui, ó, pessoal, mentual, tá vendo? Esse e esse. E é interessante, pessoal, agora eu vou ter que voltar um pouquinho para mim. Então, esses dois músculos aqui, ó, os mentuais, quando eu perco o DVO, fecho demais a boca, eu começo a protruir minha mandíbula. Jogo para frente. E eu começo a mastigar em uma posição protruída, assim. Vou tentar simular, ok? É o velhinho. É o verdadeiro velhinho, ele come assim. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, toda essa contração, esse esforço de contração, essas bolinhas, é o mentual agindo de uma maneira não fisiológica. É o mentual agindo de uma maneira adaptativa. Ele não mastigava assim antes, quando ele tinha a dimensão vertical de oclusão. E esse músculo mentual, que ele tinha uma ação muito específica da face, dos movimentos, né? Se eu quero jogar, fazer uma careta, né? Ou se eu quero contrair assim, né? Uma coisa meio ácida. Enfim, ele tem o movimento, né, do lábio, né, inferior, né? Ele tem uma ação, ele passa através da perda de DVO,
ele passa a ter uma ação totalmente diferente da fisiologia. Ele passa, por ser sobrecarregado, em vez de ter o masseter mastigando, pterigoideu interno, passa esse músculo, que é um músculo da face, da mímica, que ele é feito para fazer movimentos de boca, né, de lábio, e ele passa a fazer mastigação. Ele passa a auxiliar na mastigação, porque depois a gente morde aqui para frente. E eu estou falando só do mentual, tem todos os outros. E nesse momento, pessoal, a face, ela começa a desenvolver, esse mentual começa a desenvolver, pessoal, o músculo começa a ficar hipertrofiado, como se estivesse fazendo uma musculação. Esse músculo mentual, que servia para protruir o lábio, que servia para enrugar aqui o mento, passa a ficar musculoso. E o dentista, ele quer tirar essa prótese baixa. Esse é um paciente de 42 anos de idade, super novo. Ele precisa, depois, né, de toda essa musculação do mentual, ele precisa que esse mentual, pessoal, deixa eu melhorar aqui para vocês, ele precisa que esse músculo mentual, ele seja trabalhado e volte ao seu tônus e à sua função normal. Porque o que acontece? Se eu for moldar esse paciente agora, esse paciente ele vai estar não só, né, com essa musculatura totalmente deformada, né, hipertrofiada, eu vou manipular esse paciente, ele não vai responder, porque o músculo, né, está viciado, está hipertrofiado, só porque ele perdeu dimensão vertical de oclusão. Significa que se eu tirar essa prótese e não usar a clonagem terapêutica como filosofia e começar a moldar, eu vou estar moldando uma musculatura com um tônus muito forte. Eu não vou conseguir ganhar desse tônus, porque esse músculo virou uma verdadeira couraça de tanto que ele está trabalhando. Então eu preciso condicionar essa musculatura, restabelecendo a DVO, para que o músculo mentual, né, que está hipertrofiado, ele passe, né, a relaxar, em vez daquela musculação. Então, se eu colocar de novo, né, recuperar a DVO, né, de novo, recuperei a DVO, e aí esse músculo relaxa, aí sim eu vou poder fazer deixa eu aqui voltar aqui, aí sim eu vou poder fazer a minha moldagem para que tenha uma prótese com a musculatura na posição ideal. E aí, pessoal, antes de fazer a prótese nova, e o que vocês estão vendo aqui tem muito, muito a ver com o que eu quero concluir agora. Atenção! Esse novo rosto que nós demos para o paciente, esse novo lábio, esse novo mentual, esse paciente ainda nós não fizemos a prótese nova para ele. É isso que eu quero falar para vocês. Porque se vocês pensam que nós vamos sair desta condição de colapso do paciente, um colapso muscular, eu estou falando de um músculo, mas vocês imaginem todos os músculos. Pessoal, eu estou falando de um músculo, mas todo esse colapso, ele acontece em todos esses músculos mímicos e também funcionais. Ou seja, masseter, temporal, pterigoideu interno, zigomático maior, zigomático menor, risórios, mentual, depressor do ângulo da boca, elevador do lábio superior, todos esses músculos mímicos e funcionais, ou seja, os músculos da mastigação e os mímicos estão em tônus adaptativo, uns mais flácidos, como o masseter, uns mais fortes, como o mentual. Este paciente está doente. Esse paciente está sofrendo para deglutir, para comer, esteticamente.
Então, no momento que eu pego esse mesmo paciente, pego as próteses antigas desse paciente e faço o que nós chamamos de reconstrução, que nada mais é do que colocar resina onde está faltando, recuperando a DVO, a área basal, e tirar onde está a mais, áreas de sobreextensão, frenos hibridas. E quando eu faço isso tudo no consultório, que é o que eu ensino para os meus alunos da clonagem terapêutica, e o paciente sai do consultório com este rosto, antes de fazer a prótese nova, este paciente está saudável antes de fazer a prótese nova. Porque o suporte da cartilagem da ponta do nariz, através do reembasamento, voltou a se elevar junto com o restabelecimento da DVO. Um lábio que está totalmente espraiado, significa comprimido, apertado, e muito longo no sentido vertical e muito baixo no sentido horizontal, ele tem, através da recuperação da dimensão vertical de oclusão, do reposicionamento da mandíbula no sentido horizontal, porque aqui ele está assimétrico e aqui ele está assimétrico. Por quê? Porque além de restabelecer a DVO com resina, nós tiramos as pontas de cúspide para que essa prótese antiga funcione como uma placa mil relaxante. Então, eu estou reposicionando a mandíbula não só no sentido vertical, mas também no sentido horizontal. Então, o paciente pergunta para mim, esse paciente é assimétrico? Não. Esse paciente está assimétrico, porque existe uma adaptação de toda essa musculatura frente a um problema, perda de dimensão vertical de oclusão. E esse paciente está agora com os seus tônus musculares recuperados. O masseter com mais força, o mentual sendo utilizado apenas como músculo de expressão e não da mastigação, elevação da ponta do nariz, o lábio mais estreito no sentido vertical, mais largo no sentido horizontal. E para alguma especialidade que chegou a roubar um termo como o nome próprio para ela, harmonização facial, aqui fica um desafio, pessoal. A harmonização facial é um termo que não é exclusividade de procedimentos invasivos. Porque o que vocês estão vendo aqui é um procedimento minimamente invasivo. E eu duvido que nesse procedimento minimamente invasivo nós possamos conseguir não só a harmonia estética, mas a harmonia de todos esses músculos trabalhando em conjunto. O mentual, que é o músculo da expressão, sendo usado apenas como músculo da expressão. Todos os músculos que estão, olha só, como rédeas de um cavalo, preso no lábio, puxando ele para cá, puxando ele para lá, só que tudo isso funcionando bem, de acordo como a natureza planejou. Então, sim, o protesista faz harmonização facial. E faz minimamente invasivo. Nada contra os invasivos, mas se esse paciente, e milhares andam procurando para fazer a harmonização facial, e o problema não é no músculo, injetar no músculo. O problema é, para o músculo hipertrofiado tem que relaxar. O músculo hipotrofiado tem que ser fortalecido. E no momento que essa máquina começa a trabalhar de uma maneira azeitada, que o paciente consegue deglutir, porque a gente tem que imaginar, pessoal, que além, isso eu estou falando do mentual, mas você tem aqui embaixo o ióide que está preso à mandíbula. Então está tudo conectado. Então esse paciente não está só assim, ele está deglutindo errado, a coluna dele está na posição errada, está tudo errado. Então nós que militamos pela técnica da clonagem terapêutica, acreditamos que não exista outra maneira de fazer a terapia antes de fazer a prótese nova, porque para mim, eu não vou moldar esse paciente, fazer moldeiro individual, fazer plano de orientação, montar a dente, acrilizar,
fazendo registros com paciente doente. Quem acredita que DVR menos 3 é DVO é muito ingênuo, porque a DVR desse paciente também está alterada. A DVR desse paciente, a dimensão vertical de repouso, para esse paciente também é doente adaptativa. Porque esta DVO é a certa e a DVR é maior. Seria impossível você acreditar nisso sem... Depois que você fez a terapia, pode procurar DVR-3, que aqui é verdade, mas aqui não é verdade. Então, nós precisamos restabelecer, né, Deixa eu tirar aqui que eu não quero que apareça o olho, mas eu vou mostrar aqui o resultado final. Por quê? Porque a dimensão vertical de oclusão... Está me estourando, né, pessoal? Deixa eu apagar. Acho que melhorou um pouquinho, né? A dimensão vertical de oclusão, pessoal, ela influencia tremendamente na estética quando a gente for fazer a prótese nova. Mas quando eu for mexer na estética, eu já acertei a parte muscular. Se vocês observem o mento desse paciente. Está vendo aqui, pessoal? Observem o mento desse paciente aqui. Esse músculo foi relaxando e no dia da instalação da prótese total, ele já estava nos seus vetores de força ideal. Ele já estava funcionando para o que ele veio fazer, para como ele foi criado e qual a função dessa musculatura. Então, pessoal, eu queria agradecer muito àqueles que confiam no que eu estou dizendo. Nós estamos aí, fechamos, graças a Deus, ontem à meia-noite, fechamos a nossa 11ª turma do Clonagem, que entendeu que não há outro caminho que não seja: o paciente está doente, o seu músculo está doente, o seu ligamento está doente, sua deglutição está doente, sua mastigação está doente, eu preciso curar esse paciente antes de fazer a prótese nova. Porque clonagem terapêutica significa terapêutica curar as doenças. E depois sim eu vou clonar, fazer uma cópia daquilo que eu consegui. Então, se eu conseguir isso aqui, o que tem dentro da boca, se eu conseguir copiar essa prótese e fazer ela virar um clone e usar ela para moldar, eu vou replicar tudo isso que eu testei que está funcionando bem para a prótese nova. E o paciente vai se adaptar mais. E essa prótese vai doer menos. Esse paciente vai ter menos controles pós-instalação, porque ele foi trabalhado. Isso é um planejamento reverso, mas não é só um planejamento reverso estético que para na prova em cera e falou, legal, vamos tocar. Nem foi para a boca. Isso é um planejamento reverso testado estética, função. E aí sim, quando você tem um protótipo para trabalhar, aí tudo fica mais fácil, porque você já seguiu, através do seu planejamento, o máximo de testes clínicos e você pode tocar o barquinho. E é assim que a gente pensa. Sempre trabalhar, né, fazendo com que nós possamos reconstruir a prótese antiga, acertar o que está errado e depois duplicar e usar como modelo individual. E aí tudo dá certo e esse paciente fica feliz. E quando o paciente fica feliz, nós ficamos muito felizes também.